essa noite para você. Enquanto a gente vai louvar essa canção, você coloca a mão na sua mente agora. Aquela causa impossível, aquele problema que você acha que ninguém pode resolver. Hoje você está na presença do que pode. Começa a colocar o teu problema agora na tua mente. Eu sei que o Senhor vai me dar um escape. Eu sei que escape e livramento vem de ti. Aquilo que o braço humano não pode resolver, a tua mão tem autoridade para fazer. Inimigos usam laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que acalma, que tira a força do fogo, faz leão jejuar. Deus que derruba muralhas, faz bem de filhos. Aleluia. Deus já abriu o caminho aberto pelas águas, faz correr muitas fontes em meu alto céu. Aberto pelas águas.
coração de um
espera, derrama tua arte, sou o teu poema, escreve. Conta tua história, enche de detalhes, o espaço é todo teu. Declara em mim o teu amor e quem me lê entenda. Mesmo sem terminar a sua boa obra, convida a sua arte pra exposição. Sonhando impressionar, sonhando impressionar o coração de um outro, sonhando em tornar seu nome conhecido. Sou a pauta em branco, a tela sem pintura, eu sou o palco vazio e a plateia espera. Derrama tua arte, sou o teu poema, escreve. Conta a tua história, enche de detalhes, o espaço é todo teu. Declara em mim o teu amor e que me lê entenda. Sou a pauta em branco, a tela sem pintura, eu sou o palco vazio e a plateia espera. Derrama a tua arte, sou o teu poema, escreve. Conta a tua história, enche de detalhes, o espaço é todo teu. Declara em mim o teu amor e que me lê entenda. Declara em mim o teu amor e que me lê entenda. Glória a Deus, meus irmãos. Vocês podem glorificar ao Senhor por esse momento. Aleluia. Nós somos um poema feito pelo Senhor. Deus nos criou com um projeto, com um propósito. Nós vamos aprender um pouco sobre isso dentro da palavra de Deus, que Deus nos criou com um propósito. E o foco do diabo é arrancar esse propósito do nosso coração. Por isso que quando você retorna para Jesus, você começa a entender quem você é em Deus. Na verdade, o diabo justamente tentou, traz aí para mim, por favor, tentou deturpar essa imagem que Deus falou. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Amém? Desde esse momento, antes de eu entrar na palavra de Deus, eu queria convidar os irmãos para a gente ofertar diante do Senhor. Vamos fazer isso? Vamos? Com alegria. Glória a Deus. Vamos semear no reino dos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 7. Coloca para a gente em 2 Coríntios 9, 7. Meus irmãos, antes de eu ler esse texto, eu preciso passar para a igreja, porque
Repita comigo: nós somos um. A igreja não é feita somente por um pastor, mas é feita por muitos membros. Essa é a igreja. E nós temos passado alguns desafios e precisando de milagre da parte do Senhor. E hoje, essa noite, o que Deus propôs no seu coração, eu só quero ler esse versículo e a gente vai semear diante do Senhor, porque eu quero pregar a palavra. Como eu queria que muitas pessoas estivessem aqui também, essa palavra vai ser uma palavra libertadora, gente. Entendimento assim que Deus está dando para a glória de Deus. Mas vamos voltar para cá. Esse versículo diz: cada um contribua conforme determinou aonde? Em seu coração, não por pesar e nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, temos vivido esse momento, mas tudo que eu peço aqui, aquilo que hoje, aquilo que Deus determinar no seu coração, que você semeie com alegria, e Deus vai abrir as comportas dos céus e te abençoar no nome de Jesus. Eu creio nisso, porque está escrito, irmão, está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 9, do versículo 10, Ele que vai suprir, Ele que vai multiplicar, Ele que vai fazer crescer a nossa sementeira. Mas para que haja sementes em nossas mãos, é necessário plantar, não somente comer a semente. Então, que nessa noite, o que Deus tocar no seu coração, precisamos justamente quitar o aluguel do mês passado, desse mês na verdade, e ainda falta uns valores, mas eu creio no milagre de Deus sobre essa noite. Eu não sei quem Deus vai usar, mas Deus vai usar, porque eu acredito nesse Deus. E a palavra do Senhor diz que se a gente andar, que agrade ao Senhor, como está escrito no Salmo 84, versículo 11, Deus ele é sol e escudo, ele não retém bem algum para aqueles que andam em integridade. Então eu não estou pedindo para a minha casa, eu estou pedindo para esse ambiente, para este lugar. E eu falei dentro do carro, falei: Deus, nós estamos precisando de um milagre. E o Senhor tem visto como nós temos andado diante do Senhor. E eu te peço, Senhor, prover sobre aquele ambiente, prover sobre aquele lugar, faz milagre, prodígio na vida dos irmãos da igreja. Isso é algo que eu estou passando. Então, em nome de Jesus, o que Deus tocar no seu coração, semeie nessa noite, vai ser para uma boa causa em nome de Jesus. Ficamos de pé, vamos semear no reino de Deus. Aquilo que Deus determinar no seu coração. Pastor, Deus determinou X. Amém. Deus determinou. Pastor, meu coração está queimando para fazer isso hoje. Amém, irmão. Seja consciente, tá bom? Faça isso consciente. Porque a Bíblia diz que nós temos que ofertar de acordo com a nossa renda. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero semear. Vou apresentar a Deus a minha semente. É uma noite de milagres sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Amém? E eu creio no milagre do Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Coloque em suas mãos a sua oferta. Pastor, eu só tenho esse valor X. Para mim parece ser pouco. Nunca é pouco quando você oferta com coração generoso. Nunca é pouco quando você oferta com coração generoso. Vamos orar. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, a única ajuda que a noiva, que a igreja tem, vem de Ti. E o Senhor usa os membros da igreja, aqueles que o Senhor tem abençoado, abrido as comportas dos céus. E somos todos nós reunidos como igreja, Pai, unidos, vendo a luta de cada um, a peleja de cada um, e se reunindo para assumir responsabilidade, para glorificar o Teu nome. E nós não damos falsos testemunhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar, Pai, nessa noite, sobre o milagre e providência do Senhor, sobre esse ambiente, sobre este lugar. Mas, Pai, para o milagre acontecer, primeiro ele acontece na vida do Teu Filho, no lar do Teu Filho. E eu oro para que o Senhor derrame Tuas ricas bênçãos sobre o lar do Teu Filho, sobre o lar da Tua filha, para que o Teu Filho, Pai, o negócio dele possa prosperar, em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, para que os céus nesse momento nos responda, Pai, em nome de Jesus, com milagres e providências, porque nós somos a igreja, nós somos aqueles que foram chamados, Senhor, por Ti, para viver coisas extraordinárias.
batalha. O Senhor nos chamou para viver o sobrenatural, Senhor. Milagre ninguém explica, milagre a gente vive. E eu declaro sobre a vida de todos os teus filhos nessa noite, em nome de Jesus, a providência de Deus, a providência sobre o lar, a providência sobre a casa, a providência sobre a família, a providência sobre a mesa, a providência sobre os negócios. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio, Senhor, e eu tomo posse em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Oferte com alegria na casa do Senhor. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom, Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Vamos aplaudir ao Senhor por esse momento, aleluia, glória a Deus. Tem um recado aí dos casais, é isso? Tem um recado dos casais? É, o Will tem, sobe aqui, Will, rapidinho para a gente dar esse recado, em nome de Jesus. Olha aí, rapaz, que é isso, hein? Cadê os casados aí, cadê? Obrigado, pastor. Fica aqui com a gente. Gente, boa noite, igreja, graça e paz, tudo bem com vocês? A gente chegou agora de um retiro aí dos homens, né, renovados. E sábado que vem vai ter encontro de casais. Mas, em momento já... Quem está com sua esposa aí, com seu esposo do lado aí? Pega na mão dela, pega na mão dele. Não, pega. Pega na mão dela, pega na mão dele. Sente aí, sente a pulsação aí, certo? Olha nos olhos dela, olha nos olhos dela, olha. Ah, Wilco, minha esposa não está aqui, imagina agora que você está olhando para ela. Ah, o meu esposo não está aqui, imagina agora que eu estou olhando para ele. Pega na mão dela e vai se aproximando do rosto dela, tá? Dá aquele cheirinho, dá aquele cheirinho, aproveita o momento, dá aquele cheirinho, isso, segura a mão, muito bem, legal, mantenha um clima, esse é mais ou menos um clima que a gente vai fazer no dia 23 de novembro, às 19 horas, aqui na Comunidade Cristã Logos, tá? Você, casal, esteja presente, tá? Tem casal que está pedindo para dar um cheiro de novo. Beija, meu irmão, beija, aproveita, é sua esposa, dá esse cheiro logo. Dia 23 de novembro, às 19 horas, encontro de casais aqui na Logo Sul. E aproveitando o momento romântico, eu queria convidar aqui um esposo. Ele disse assim: Wilco, eu quero fazer algo extraordinário. Hoje eu vou fazer algo extraordinário. Quero chamar aqui o meu irmão Edson. Saiu do retiro agora. O homem, a palavra lá foi forte.
E ele quer fazer uma declaração. Eu disse, tu vai fazer mesmo? Vou fazer. É para mim? Não, né? Não. Ele vai fazer uma declaração para a esposa dele, não sei para quem, não sei, né? Fica à vontade, irmão. Alguém chama minha esposa do lado aí, por favor. Irmãos, extraordinário esses 4 dias que passamos lá. Já ela chega, estou só querendo pegar um tempo. Mas eu serei o maior motivador, ano que vem, de todos os homens estarem no próximo retiro dos homens. Irmãos, não tem comparação, é divisor de águas. Tá certo? Se você está legal, você vai melhorar mais ainda. Se você está com alguma dificuldade, você vai sair de lá através do Espírito Santo motivado a ser um melhor marido, um melhor pai, um melhor irmão, um melhor filho, porque é assim que Deus nos reservou nessa terra para abençoar as nossas esposas, nossas mães, nossas irmãs e tudo mais. Então vem cá, meu amor. Quero dizer que eu disse, Senhor, eu quero, antes de sair daqui, eu quero preparar algo para minha esposa. Ai, Jesus. E dizer assim, isso aqui é só uma confirmação, depois de 17 anos, que eu ainda continuo te amando mais do que a primeira vez, e que Deus me reservou para você e você para mim. E enquanto eu viver, serei o sacerdote do nosso lado, nosso filho, da nossa família. E foi assim que eu saí de lá, com um compromisso com Deus e perante toda a igreja, que eu serei o teu marido, o teu esposo para todo sempre. Te amo. Amém? Irmãos, tenham coragem, viu? Porque é isso que nossas esposas merecem. Pastor. Precisa falar alguma coisa? Certeza? Dia 23 de novembro, culto de casais, 19 horas aqui no Lago Sul, viu? Não perca, você casal aí, esse é o momento. Olha aí, tá vendo o que acontece? Hein? Eu estarei aqui. Estejam aqui todos, são convidados, convide seus amigos, convide vizinhos, estejam presentes, né? O maior presente, o maior tesouro é família. Culto de casais no Lago Sul, 19 horas, dia 23 de novembro. Espero todos vocês aqui. Deus abençoe grandemente. Amém. Amém, viu? Colocaram até um fundo aí, né? Glória a Deus. Irmão, casamento é isso. É um ajudando o outro. O casamento não é para ser uma competição. O casamento é um para ajudar o outro. Tem casais que ficam competindo, lutando. Casamento, irmão, é para um ajudar o outro. Amém? Dia 7, se Deus permitir, nós teremos uma vigília aqui na igreja. Amém, irmãos? Momento de oração à madrugada, agradecendo a Jesus por tudo que Ele tem permitido acontecer nesse ano de 2024 e agradecendo a Ele. Então, teremos um momento de oração aqui, momento de louvor, momento de comunhão. Então, toda a igreja está convidada para estar aqui dia 7, para a gente estar justamente orando e agradecendo a Deus em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 28. Esse é um versículo muito conhecido. Esse é um versículo muito conhecido, mas hoje nós vamos entender a profundidade desse versículo. E eu peço que os irmãos tenham paciência comigo. Eu passei muito tempo orando, pedindo a Deus a graça para poder explicar sobre esse assunto que nós vamos entrar hoje. É um assunto nada mais e nada menos que a igreja primitiva ensinava, a igreja primitiva batia de frente com as filosofias, as vãs filosofias da época. A igreja primitiva batia de frente com filósofos da época, com o gnosticismo da época. Então, a igreja primitiva combatia realmente quando as coisas entravam dentro da igreja e não tinha nada a ver com os ensinamentos de Jesus, nada a ver com os ensinamentos dos apóstolos. Quando isso entrava dentro da igreja, a igreja estava vacinada pelos ensinamentos de Jesus. Então hoje a gente vai aprender um pouco sobre isso. Eu peço que
os irmãos queiram notar, anote, vai ser muito bom para você estudar em casa. Talvez possa tirar alguma dúvida sua. É um assunto que tem mexido e tem, de uma certa forma, esfriado algumas pessoas que têm se permitido entrar por essa vala, que é esse ensinamento que nós vamos refutar hoje dentro da palavra de Deus, amém? Então tenha paciência comigo, tem muitos textos para ler, muita coisa para meditar junto com a igreja, e é isso que o pastor tem que fazer, ele tem que ensinar a igreja, vacinar a igreja, para quando chegar os falsos, para quando chegar aqueles que se dizem ser verdadeiro, a palavra vai nos munizar do plano dessas pessoas. Então Romanos capítulo 8, no versículo 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados, repita comigo, chamados, de acordo com o seu propósito. Então esse propósito aqui não aponta para um propósito humano e terreno, isso aqui aponta para um propósito de Deus na vida daqueles que Ele chamou. Você pode dizer amém? Nós vamos aprender hoje, versículo 29. Pois aquele que de antemão conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Então, se alguém discute sobre a predestinação, então apontamos algo muito importante nessa noite. Quem é chamado e predestinado para viver para Deus, tem que andar em santidade. Você pode dizer amém? Importante isso. Para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, os que foram chamados por Deus, o foco dessas pessoas é se parecer com o Senhor Jesus, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Cadê os chamados de Deus aqui? Dá uma glória a Deus. Agora você vai para Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Quem pode dizer amém por isso? Nas regiões celestiais, em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos o que, irmãos? Para ser o que, irmãos? Santos. Para sermos santos. Então repita comigo: Deus me criou para que eu seja uma pessoa santa. Amém, irmãos? É só você ler no texto. Para sermos santos, irrepreensível em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós. Quem pode dizer amém por isso? Com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o seu propósito e a sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho qual os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Você pode dizer amém por isso? Paulo está dizendo, existe uma promessa lançada sobre vocês, agora aconteceu, agora vocês estão vivendo essa promessa. Você pode dizer amém? O que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus
para o louvor da sua glória. Vamos orar. Pai, estamos diante de Ti, Senhor, diante de um assunto que tem feito muitas pessoas esfriar na caminhada, acreditar, Pai, em assuntos que homens resolveram interpretar da sua maneira, do seu jeito, e fazer com que muitos se caiam, ou então se afastem, na verdade, do Evangelho, que muitos, Senhor, conhecem a Ti, mas por causa desses argumentos, eles se esfriam na fé, e acreditam em argumento de homens. Pai, em nome de Jesus, abra nossa mente, abra o nosso entendimento. Senhor, eu te peço, usa a minha vida para a Tua glória, dai-me a sabedoria, Senhor, dada pelo Teu Espírito Santo, dentro daquilo que foi estudado, daquilo que foi, Pai, lido, em nome de Jesus. Toma essa noite em Tuas mãos, Espírito Santo, abra a mente de todos, e que seja uma noite de libertação, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Pastor, porque esse assunto que o Senhor vai falar hoje mexe com muitas pessoas, principalmente com algumas teologias. Por quê? Porque tem muitas pessoas que acreditam que o ser humano foi criado e ele não tem o livre-arbítrio. Tem muitas pessoas que estudam que o ser humano foi criado e quem manda nele é os planetas, né, a lua, tudo que existe no céu. E a gente vai aprender um pouco sobre isso hoje, que isso começou há 4.000 anos antes de Cristo, quando o Senhor tira Abraão ali da terra de Ur dos Caldeus. Então pega esse nome aí, Caldeus. Então há 4 anos o Senhor tira Abraão de uma terra onde existia idolatria, onde as pessoas faziam o gnosticismo. Pastor, o que é gnosticismo? Eu não sei se você entende, mas antes de Cristo, antes de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, você acreditava no signo de Áries. Você acreditava no signo de Peixe. Você acreditava no Escorpião, você acreditava em Sagitário, você acreditava que você tinha que se acordar pela manhã e vestir uma blusa vermelha, rosa, porque o dia falava que você tinha que ser daquele jeito, que ia acontecer algumas coisas com você. Então isso já vem há 4.000 anos antes de Cristo, que é onde, quando Deus chama Abraão daquela terra, onde existiam os caldeus e essa cultura horrível, que era justamente... Eles estudavam os astros, é onde tinham as pessoas que mexiam com ciências, é onde tinham os astrólogos. Então eles estudavam todos os astros e eles chegaram a uma definição, de acordo com aquilo que eles achavam, que o homem ou a mulher que nasceu, ele já nasceu destinado. Uns era destinado para fazer coisas boas e outro era destinado para ser uma pessoa má. Então eles pesava com todo esse peso, esse tipo de pensamento, que o destino, né? Tem uma novela aí, não sei quem foi assistir na época, Senhora do Destino, é isso? Eita, as irmãs chegam, eita pastor, pegou na ferida. Mas é sobre isso, o destino. Alguém já chegou para você e diz assim, ó, essa pessoa é tão ruim, essa pessoa faz isso, faz aquilo, ela é tão ruim. Alguém já chegou para você e diz assim, ó, é o destino. Se ela chegar para você, levanta a mão. Ela chegaram para mim já. E eu falei, não, não é o destino. Repita comigo, não é o destino. Repita comigo, não é o destino. Repita comigo, são as suas escolhas. Preste atenção. Quando Deus, Ele cria o ser humano, Ele cria o ser humano para ser o quê? Santo. Nós acabamos de ver que o plano de Deus, quando nos lançou na terra, quando nos criou, é para o louvor da sua glória. Você pode dizer amém por isso? Você viu o que aconteceu no Éden, você conhece a história, a gente vai para lá nesse momento. Então, se nós somos chamados por Deus e eleitos por Deus, diga assim, quem é eleito por Deus, chamado por Deus, é para viver um propósito. E esse propósito, pastor, qual é o propósito de Deus na minha vida? Pastor, eu entreguei a minha vida a Jesus. Qual é o propósito de Deus? É que eu seja um grande pregador. Amém, se for da vontade de Deus. Pastor, é que eu ganhe muitas almas, é que eu cante no louvor, é que eu ajude em alguma área da igreja, é que talvez em alguma faculdade eu possa fazer algo da parte de Deus. Pastor, qual é o plano de Deus na minha vida?
O plano de Deus, quando Deus nos criou, é nos fazer parecido com Jesus. Porque é muito fácil pregar, é muito fácil, às vezes, anunciar o evangelho, mas o mais difícil é chegar à estatura daquele homem chamado Jesus Cristo. Só que o Senhor, sabendo da dificuldade, da luta, da carnalidade que está sobre nós por causa da queda, por causa do pecado, o Senhor colocou em nós o Espírito que estava em Jesus Cristo. Você pode dizer amém por isso? Então Ele está em nós, nos santificando, mudando a nossa vida. Então nós fomos agraciados com a eleição da parte do Senhor, a sermos iguais a o Senhor Jesus, em santidade e em ação. Então é sobre isso que é uma pessoa predestinada e chamada. Se você entregou a sua vida a Jesus, você precisa entender que o plano maior de Deus é que você se pareça com o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Isso é muito importante, porque às vezes eu fico dentro de uma igreja: Deus, o que é que eu tenho que fazer? Deus, o que eu... Irmãos, primeiro busque ser aprovado por Deus com a sua vida, com a santidade que Ele quer que você viva. Amém, irmãos? Então, desde o começo, então nós ouvimos falar sobre gnosticismo há 4.000 anos atrás. Antes que Cristo viesse, já estava lá, na terra do Ur dos Caldeus. É isso. E aí você vê que quando Deus cria o homem, tinha um ser lá para trazer a bagunça na cabeça do homem. Mas você vê que quando Deus cria o homem, Deus criou o homem com a vontade. Deus não criou um robô. Repita comigo: Deus não criou um robô. Deus criou um ser humano com vontades e intenções e com aquilo que Ele quer fazer. Deus não criou um robô. Então Deus criou o homem com a vontade própria. Então lá no início, vamos ler o texto. Você pode pegar o texto de Gênesis, mas antes de eu entrar lá, eu vou explicar algumas coisas que Deus me deu. Então desde o início o homem foi criado para ser um ser santo, para andar com Deus. Mas através das nossas escolhas, viveremos na santidade ou na imundícia do pecado. Tudo depende da nossa escolha. Mas o plano de Deus é que você seja uma pessoa santa. Quem pode dizer amém por isso? Quem é a ideia? Na verdade, quem odeia a santidade? Alguém pode levantar a mão e dizer: quem é que odeia a santidade? O diabo. O diabo, ele odeia quando o ser humano começa a se santificar para Deus e viver para Deus. Por isso que quando o Senhor cria o ser humano lá no Éden, o Senhor criou ele com as emoções para que ele pudesse tomar as suas decisões. Então Deus cria todas as árvores do jardim e diz assim: ó, essas daqui você pode comer, mas essa daqui não. Se você comer, você vai morrer. Então você pode comer de tudo que tem aqui, tudo, mas dessa você não pode. Então ali no Éden, o Senhor está criando o caminho da bênção, que já está lá. O caminho que eles já nasceram para andar, estava lá. E o Senhor já coloca ali: se vocês me desobedecerem, olha a colheita que vocês vão querer, que vocês vão receber. E o diabo, sabendo como confundir a mente da pessoa, foi até eles. E você já conhece a história. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis 2, capítulo 7. Olha o que diz Gênesis 2, 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Para o lado do leste ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez descer o sono. É isso mesmo? Deus fez nascer do solo de todo tipo da árvore, agradável aos olhos e boa para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida. Árvore de quê, irmãos? Árvore da... Isso aqui representa obediência. Ele está dizendo: tem uma árvore aqui, que quem se alimentar dela vai viver eternamente. Quem pode dizer amém por isso? Ele está dizendo: tem uma árvore aqui,
que aponta para a obediência. E aí você vai ver na continuação do texto, olha como é algo forte. E a árvore do conhecimento do bem e do... Então até então aí o homem não conhecia o que era mal. Ele não conhecia, porque ele foi criado o quê? Como um ser santo, para glorificar aquele que vive e reina. Você pode dizer amém por isso? Agora você está vendo a luta que é para a gente voltar a ser essas pessoas como foi no começo. Mas um dia vai acontecer, amém? Um dia voltaremos a ser como Adão e Eva, santos, santos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o caminho da bênção e o caminho da maldição o Senhor sempre colocou para o homem. Sabe por quê? Porque você imagina o diabo chegando para Deus e dizendo: o Senhor criou um robô, tudo que o Senhor manda fazer, Ele faz, mas Ele só faz porque o Senhor programou ele, o Senhor programou ela. Crie um ser para te amar na essência, que é isso que Deus quer, amém, irmãos? Deus quer que você se acorde pela manhã, não é porque você foi programado para ser um ser que adore a Deus. Deus quer que você se acorde pela manhã e diga: Senhor, louvado seja o teu nome por tudo, pelo seu próprio coração. Deus quer que você seja apaixonado por Ele, não porque Ele quer que você seja um robô. Ele quer que você tenha emoções no seu coração por Ele. Então Deus criou um ser humano cheio de emoções. Não foi um robô, porque se fosse um robô, Ele dizia: ó, você vai ter que fazer isso aqui e vai ter que estar programado. Amém, irmãos? Quem está entendendo aqui? Então vai prestando atenção, vai notando aí, que isso é muito importante. Então Deus não criou um robô. Então Deus sempre criou, na hora quando Ele cria o ser humano, e você vai ver no decorrer da Bíblia, que toda vez que Deus fala para os homens, Ele diz assim: ó, se vocês me obedecer, se vocês viverem os meus mandamentos, tudo isso aqui, ó, as bênçãos vão sobre a vida de vocês, a casa de vocês. Mas pastor, por que Deus fala, se vocês me obedecer? Deus está dizendo em outras palavras: eu criei vocês para viver no caminho da vida, e o caminho da vida é uma vida de obediência. Amém, irmãos? Deus está falando isso. Quando Ele fala sobre a maldição e sobre a bênção, Ele está dizendo: é uma escolha de vocês. Então o homem, ele não é um robô. Então em Gênesis capítulo 2, versículo 16, o Senhor diz assim, ó: e o Senhor, Deus ordenou ao homem. O Senhor fez o quê, irmãos? Deu uma ordem. Ordem, se você estudar sobre essa palavra no dicionário, alguns adjetivos vai entrar num dos pontos lá, mandamentos. Então o Senhor disse assim: eu estou dando um mandamento para vocês, eu estou dando uma ordem. Deus dando uma ordem ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então, aqui aponta para a desobediência. Por isso que, de acordo com os estudos, ninguém sabe qual foi o tipo de fruta. Hoje a pessoa, uns diz que é maçã, o outro diz que foi uma goiaba, o outro diz que foi uma azeitona, o outro diz que, sei lá, alguma coisa. Mas, de acordo com os estudos, não tem um entendimento para dizer qual foi o fruto que eles comeram. Uma coisa a gente sabe: eles quebraram princípios. Então o mais importante não é saber qual foi a fruta, o mais importante foi saber que o homem desobedeceu a Deus e fez a sua escolha, irmãos. E fez a sua escolha. Então Deus não criou o ser humano para ir para o inferno, como algumas seitas que algumas pessoas ensinam, que Deus criou algumas pessoas para ir para o céu, outras para ir para o inferno, e já está lá no coração de Deus que essas pessoas vão para o céu e para o inferno. Aí você para imaginar: meu filho Elias tem 2 meses, a coisa mais linda. Thalita tem 5 anos. Você imagina, Deus criou essas crianças do mundo inteiro, o seu filho, a sua filha.
Será que esse é o Deus de amor, que cria as pessoas, umas Ele determina para onde vai? Isso é uma tese que ensinam. Não, pastor, se uma pessoa ela é salva para sempre, Deus escolheu ela para ser salva, então ela será salva independente do que ela faz. Não, meu irmão, Deus não pode se contradizer de acordo com a sua palavra. Tem muitos textos que apontam para o homem pode ser justo a vida inteira, no final dela, se ele vacilar, ele morrerá e será punido pela sua falha. Está escrito em Ezequiel. O ímpio pode passar a vida inteira fazendo coisas erradas, mas se no final ele se arrepender verdadeiramente, o Senhor perdoará o seu pecado. Então tem muitos textos que falam que não é esse Deus que qual estão ensinando. Repita comigo: Deus, Ele é um Deus cheio de compaixão, preparado para perdoar todo aquele que reconhece o seu pecado e diz: sim, Senhor, eu fiz escolhas erradas, eu fiz escolhas que não agradavam a Ti, como lá o filho pródigo. Senhor, pequei contra o céu, pequei contra Ti, não sou digno de ser chamado Teu filho. Ali houve um reconhecimento, ele cai em si. A Bíblia diz que Deus perdoa aquele rapaz, Deus coloca roupas novas, Deus dá um banho nele, Deus coloca sandálias, Deus coloca aliança e diz: ó, você reconheceu que falhou, eu estou aqui para te ajudar e te dar uma nova vida, porque eu te criei, eu predestinei você para ser santo, santo, santo. Aleluia. Oh! Por isso que eu e você estamos entrando nesse momento de santidade. Por isso que agora a gente evita falar coisas que não agradam a Deus. A gente busca viver para Deus hoje. Pastor, por que isso? Porque foi para isso que Ele te criou. Não é o bicho de 7 cabeças, não. Deus te criou para acordar pela manhã e glorificar Ele, assim como os pássaros faz. Só que o diabo, o foco dele é arrancar isso de nós. Então todos os seres humanos que resolveram comer do fruto, porque até hoje as pessoas estão comendo do fruto. Ixi, pastor, meu Deus, agora explica isso aí. Por favor, explica que eu não estou entendendo. Até hoje as pessoas estão comendo do fruto, pastor. Explica, pastor. Repita comigo. Até hoje as pessoas estão escolhendo desobedecer a Deus. Então as pessoas que escolhem desobedecer a Deus, elas estão comendo do fruto. Elas estão mortas espirituais. Pessoas que desobedecem a Deus estão mortas espirituais. Não tem discernimento daquilo que pode acontecer com a sua vida a qualquer momento. Mas eu estou aqui hoje para dizer para você: se você talvez comeu desse fruto que te levou por um caminho errado, Deus está dizendo: tem graça de Deus para te perdoar, para te levantar e te colocar de pé e te fazer uma pessoa santa em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque abra sua Bíblia em João 5:25. Olha o que diz João 5:25. Quando Jesus chega na terra e ele vê aquele bocado de gente que estava provavelmente vivendo na desobediência, todo mundo de olho fechado, qual eu estava, você estava. Quando ele vê essas pessoas, ele diz: eu afirmo. Ele está dizendo: eu afirmo que esta hora chegou. A hora está chegando e chegou agora. E já chegou. Que os mortos, está aqui. Pega esse, grifa na sua Bíblia, esse morto aqui. É justamente o que aconteceu lá no Éden, quando ele diz: se vocês provar do fruto, vocês certamente... Adão e Eva morreu. Você sabe que não, Deus expulsou ele daquele lugar. Então o texto está dizendo: e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Cadê aqueles que ouviram a voz do Senhor nesse lugar?
Então você pode exaltar o nome dele, você pode glorificar o nome dele, você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Então quando você ouviu essa voz, você estava vivendo só Deus na causa. Você estava lá, pegando o fruto e mastigando. Talvez o fruto era uma balada. Talvez o fruto era um cigarro, uma maconha. Talvez o fruto era uma noite de prostituição. Talvez o fruto era, sei lá, traição. Talvez o fruto da desobediência era tudo aquilo que afasta você de Deus. Só que a Bíblia diz que assim que Adão e Eva conversam com Deus lá no Éden, o Senhor faz o primeiro sacrifício e veste eles dois. E eles são vestidos pelo próprio Deus, diga amém. Eles são vestidos pelo próprio, mas a Bíblia diz que eles mesmos fizeram roupa para eles mesmos. Pegaram lá a folha da figueira e colocaram sobre eles. Só que quando o Senhor chega, vê eles nu. E Deus sacrifica o animal e coloca as vestes sobre eles dois. Sabe o que é que significa? Que nós podemos lutar com a nossa força. Se não tiver a mão de Deus, jamais conseguiremos. E o Senhor veste eles. Então o diabo, ele é esse ser que gosta de gerar essa confusão na mente das pessoas. Aí você agora abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 1. E olhe para o seu irmão da direita e da esquerda e diga assim, ó: meu irmão. Não, você não falou, meu irmão. Muito cuidado com as confusões do diabo. O foco dela é fazer você comer o fruto. Isso é desobediência. Gênesis capítulo 3, verso 1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Olha aí o Satanás já colocando dúvida, fazendo pergunta. Irmãos, o diabo é sujo. Aqui ele já tinha derrubado a terça parte dos anjos. Aqui ele já tinha feito o seu plano, né? Então, irmãos, se ele conseguiu derrubar a terça parte dos anjos, que estava diante da glória de Deus, que via a majestade, a fumaça, a glória, se eu e você não vigiarmos, seremos presas fáceis. Então ele derruba a terça parte dos anjos. Versículo 2: respondeu-lhe a mulher, a serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toque nela. Então você está vendo que Deus colocou algo ali. E eu quero ver se essas pessoas vão tomar realmente a decisão de me adorar eternamente. Então repita comigo: não é destino, é decisão. É decisão. Versículo 4. Versículo 3, na verdade. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nela, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Olha isso, gente. Deus fala uma coisa, e aí vem outra coisa, tentando, em outras palavras, o diabo está dizendo, Deus está mentindo. Você está entendendo o que o diabo na cabeça do ser humano? Deus está mentindo, ele falou que não pode? Claro que pode. Preste atenção na leitura. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como? Serão como? Quem foi que quis ser igual a Deus? Quem foi? O diabo, irmão.
O diabo só estava colocando no coração de Adão e Eva o plano dele. É forte quando a gente medita, né? O diabo estava colocando no coração de Eva o plano que ele tinha, a vontade que ele tinha. Coloca a mão sobre o teu coração e diga: em nome de Jesus, todo plano do diabo na minha mente e no meu coração seja desfeito, que eu venha viver os planos de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus. Tem que botar esse bicho para correr, porque o bicho ele vai só devagarzinho, vai mordendo só pelas beiradas. Daqui a pouco a mordida é grande. Vigia, vigia. Olha para o seu irmão da direita e diz assim: ei, crente, vigia, que ele vem mordendo pelas beiradas e depois ele quer morder. Vigia. Então o versículo 5 diz: Deus sabe que no dia deles comerem, então eles via Deus descendo na glória. Deus andava no jardim com eles. Adão e Eva tinha e sabia quem era Deus e a sua glória. Então quando o Senhor vinha para conversar com eles, viam a glória de Deus, a presença de Deus. Então o diabo colocou no coração dele a mesma coisa que está no coração dele. Nossa, ele é adorado, ele é grande, ele é majestoso, ele tem os anjos, ele cria, ele dá uma palavra e acontece, ele é soberano. Eu queria ser igual a ele. Repita comigo: o único que merece toda honra, toda glória e todo louvor é o Deus Todo-Poderoso. A Ele seja a glória, a honra, o poder. Amém. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Então, versículo 5. Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão. Na verdade, os olhos, irmãos, se tamparão. Na verdade, os olhos deles ficarão vendados para Deus e vai se abrir para uma vida promíscua. Nós aprendemos na terça-feira sobre o apóstolo Paulo. O que é que acontece? Ao contrário, o apóstolo Paulo tem um encontro com Jesus. O que é que acontece? As escamas. Então antes disso, o apóstolo Paulo tinha uma vida totalmente perdida, totalmente assassino de pessoas. Deus faz isso aqui. Mas por que que ele faz? Porque ele diz: quem és tu, Senhor? Todo ser humano que volta para o Senhor e diz sim para Jesus, a maldição daquilo que aconteceu no Éden perde a força. Essa pessoa sai do caminho da maldição e entra no caminho da bênção. Os olhos estavam fechados, agora o Senhor abre para viver uma vida de santidade em nome de Jesus. Então Deus sabe que no dia em que dele comeres, seus olhos se abrirão e você será como Deus. Serão conhecedores do bem e do mal. Quando uma mulher viu, depois de uma conversa com Gabiru, com Satanás, misericórdia, quando a mulher viu que a ave parecia agradável ao paladar, preste atenção, mulher de casa, cuida do esposo, cuida da família, conheceu uma amiga, e a amiga está conversando com ela. Passava uma pessoa na rua dela, e ela não estava nem aí. Só que a amiga, um exemplo, a amiga usada pelo diabo diz: olha mulher, lá vai aquele marombado, aquele bombado. E ela diz: todo dia ele passa. Ok, mas você já parou para reparar como ele é bonito? Eita, eita. Você já parou para reparar como ele é bem parecido? E eu acho que hoje ele malhou perna, olha a diferença. Estou dando um exemplo para você ver onde o diabo entra. Onde o diabo entra. A mulher via aquele rapaz passando todo dia, uma família linda,
um casamento abençoado, um esposo trabalhador, um homem de honra, um servo. Mas o diabo começou a jogar, a extinguir, a gerar no coração daquela mulher pensamento sobre aquela pessoa que estava passando. Se você está aqui e alguém está com essas conversas com você, Deus está dizendo: cuidado, a serpente está perto. Eita Jesus, ela está rodeando, porque ela vê o seu casamento, você luta, você se esforça junto com seu esposo, vocês buscam fazer o melhor para os filhos de vocês, e ela está lá rodeando, dizendo: olha mulher, não é querendo falar mal não, mas ele é mais bonito que o seu esposo, viu? Ainda faz essa comparação para acabar com um coitado que passa o dia trabalhando, às vezes não tem nem tempo de ir a uma academia, às vezes não está nem cuidando da saúde. Eu vou dar uma dica aqui para os homens: por favor, vá a uma academia, cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação, cuide da sua vida, cuide do seu casamento. Pastor, eu não consigo ir para a academia. Pega 2 quilos de arroz, amarra numa sacola, coloca do lado e do outro, faz algum agachamento em casa, faz alguma coisa. Pastor, eu não consigo correr na praça. Vai na tua casa, não tem escada, sobe ela 15 vezes, desce, sobe e desce 15 vezes, vai dar 1 quilômetro aí, vai melhorar. Cuida da sua vida. Amém, irmãos? Cadê os homens aí? Cuida da saúde, ficar bonito, cuidar do casamento, da esposa, e ser um homem de honra, porque só boniteza não vale, só boniteza é máscara, o que vale é o caráter. Então o diabo está sempre rodeando as famílias e tentando fazer a mesma coisa que fez no Éden: levar as pessoas a comer do fruto, fazer as pessoas tomarem a decisão da maldição, entrar no seu lar e entrar na sua casa. E aí a amiga começa a comparar. Então toda vez que chegar alguém na sua casa, botando para baixo aquela pessoa que você mais ama, aquela pessoa que mais aposta em você, cuidado, é o diabo disfarçado ali por aquela pessoa. A Bíblia está nos dando discernimento, amém, irmãos? Quem está entendendo aí? Eu sei que tem mulheres aqui que estão dizendo: misericórdia, pastor, parece que estava era lá. Pastor, o senhor estava lá ou falaram para o senhor desse negócio? Deixa eu falar uma coisa para você: é o Deus Todo-Poderoso se revelando para você e tentando guardar você daquilo que derrubou o primeiro homem na terra. Vamos continuar a leitura. Quando a mulher viu, porque a mulher ela sempre olhava para a árvore, mas ela só começou a desejar depois que teve o quê? Uma conversa. A mesma coisa também é o homem casado, uma boa esposa, uma mulher que cuida do lar, que cuida da casa. Sempre passava jovem lá na rua, e ele dizendo: é normal, passou normal, e chega aquele amigo dizendo: vai bem dizer que tu só é homem de uma só. Vai bem dizer que tu é, não, tu é doido, não tem quem consiga não, hoje em dia, é doido, dá certo não, mano. Vai bem dizer que tu é só de uma mulher só. Você já viu aquela moça que passa ali na frente? O cara, onde? Ali. Eita, mano. Ei, vigia. Aí, o mesmo assunto, não é querendo falar mal não, mas é mais bonito que a sua esposa. A bichinha lá lavando os pratos. Amor, amor, tem que pagar o colégio dos meninos. Amor, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Amor, faz pix. Aí você olha para aquilo. Aí ó, o diabo lá. Ou seja, aquilo que Deus colocou para você como sacerdote, de levar sua família para Deus, de um homem provedor, de cuidar do lar, porque você tem que pagar, tem que se esforçar mesmo, tem que lutar. Aí o diabo coloca na sua mente: rapaz, assim não é?
Aí você olha para a sua família, para aquela mulher que lutou com você muito. Ó, preste atenção, irmão. Deus está falando conosco. Deus está abrindo os olhos de muitas pessoas aqui. Você só não acredita se não quiser. E aí nesse momento o homem está lá. Mulher lutou junto com ele, teve um filho, teve 2 filhos. Mulher passou pelo pós-pério. Pensa um negócio difícil, mas dá certo. Deus é com a gente. Amém, homens? Nessa hora o negócio é difícil. Todo mês vem aquele momento da mulher. Meu Deus, me dá graça, Senhor. E aí ele passou por um momento difícil. Eles não tinham nada. Hoje eles têm uma moto, hoje eles têm um carro. Hoje os 2 filhos bem estudados. Eles conseguem pagar o colégio das crianças. Estão ensinando as crianças no caminho do Senhor. Mas ele olha para a mulher, só porque às vezes não está com aquela roupa que ele queria. Porque quem está com aquela roupa é a mulher que está passando lá. E o diabo extingou no coração dele usando uma pessoa para ele ficar de olho. Só que eu tenho uma boa notícia. Esse cara é crente. Ele é um servo do Senhor. Ele olha para aquele outro lado e vai dizer: foi assim que o diabo derrubou Adão e Eva. Eu já conheço essa história. O Senhor já está me guardando. A minha casa, a minha família é um projeto de Deus. Eu sim sou um homem de uma só mulher e serei até o dia da minha morte. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Crente. Aí o crente chega para o outro cara e diz: agora eu vou falar um negócio para você, irmão. Sabe quem foi que usou essa artimanha que você está usando para falar comigo sobre a minha família, minha casa? Deixa eu ler para você Gênesis capítulo 3. Vamos lá. Quando a mulher viu que a ave parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, então disse, desejável para ele se obter de discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, que comeu também. Versículo 3: os olhos dos 2 se abriram e perceberam que estavam o quê? Nu. Então ajuntaram folhas de figueira para cobrirem. Ouvindo o homem a sua mulher os passos do Senhor Deus, que estava andando pelo jardim, andava pelo jardim, quando soprou a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9. Mas o Senhor chamou o homem. O Senhor chamou quem, irmãos? O homem. O Senhor chamou quem? O homem. O macho. O sacerdote. A responsabilidade do homem. Mas o Senhor chamou o homem e perguntou: aonde está você? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Preste atenção. O ser humano que está na presença de Deus, que obedece a Deus, ele não tem medo de Deus. O ser humano que desobedece a Deus, faz coisas erradas, ele tem medo. Já ouviu aquela frase? Cuidado com os castigos de Deus. Já ouviu? Tem medo. Só que por meio de Jesus Cristo, eu e vocês, todos nós, obtivemos pela graça a fé gratuita em nome de Jesus Cristo. E hoje, nós que tínhamos medo das coisas de Deus, medo de Deus, nós temos paz com Deus. Aleluia, irmãos. Temos paz. Coloca aí, eu acho que está em Romanos capítulo 5. Pula para Romanos capítulo 5. Irmãos, tem muita coisa, mas é importante ir devagarzinho, porque Deus está ministrando. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz. Aquilo que Adão tinha o quê? Medo. Crente que vive com Jesus não é para ter medo de Deus. Crente que entendeu que foi justificado pelo Senhor tem paz com Deus. Você pode dar uma glória a Deus?
Versículo 10 de Gênesis 3. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. É a mesma coisa. Chega um profeta na casa daquela primeira mulher que estava ouvindo: o Senhor me mandou aqui na sua casa para dizer: ó, mulher, tem gente dentro da tua casa manipulando a tua mente para destruir teu casamento, para destruir o teu lar, a tua casa. Abra teus olhos. Deus quer lutar por você. Repreenda essas pessoas do seu lar. Quem está entendendo aí? E ele respondeu: ouvi os teus passos pelo jardim. É mais ou menos quando você está fazendo coisa errada e chega alguém na sua casa falando toda a verdade. Ele fez coisa errada. Então Deus enviou lá um profeta ou uma profeta da palavra e pediu para aquela pessoa se arrepender daquele ato. Repita comigo: a melhor coisa é reconhecer na tentação do que depois do pecado. Irmão, você está sendo tentado, Deus está falando. Eu não tinha, isso aqui não está no esboço. Eu sei quando Deus está falando. Se você está sendo tentado ou tentada, por favor, hoje à noite você abrir seu coração e dizer: Jesus, por favor, me ajuda, me socorre. Hoje à noite você ir para o altar de Deus e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Porque você confessa na tentação, Deus te dá força, vai te dar sabedoria e graça, e você não vai colher. Agora você peca, você falha, você fez uma escolha, daqui a pouco você vai receber aquilo que você escolheu. A colheita, pastor, Deus perdoa? Perdoa, mas depois vem um abacaxi bem grande, que ninguém quer segurar. Pastor, por que isso está acontecendo comigo? O crente, quando ele está em Cristo, ele não está isento de lutas e de pelejas e de batalha. Mas a melhor coisa dentro de uma batalha, dentro de uma luta, é saber que temos Jesus para nos consolar diante de cada batalha, diante de cada luta. Você está passando por luta, pastor, fiz o que não devia, ou então algo aconteceu na sua história. Por favor, receba essa boa notícia: você tem Jesus. Ele é tudo o que você precisa. Hoje mesmo Ele pode determinar a tua cura, o teu milagre. Hoje mesmo Ele pode fazer coisas extraordinárias na tua vida. E eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo: cura, milagres, providências, as bênçãos de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, ficamos de pé em nome de Jesus. Já, pastor? Irmão, faz quase uma hora que eu já estou pregando. Quem está entendendo aí? Não é sobre destino, é sobre escolhas. Porque até os meus 24 anos eu sei o que foi que eu colhi, irmão. Peia, e muita peia. Depois de Cristo, começaram a aparecer algumas coisas também do passado. Aí você vai colhendo, mas está com Jesus. Você vai colhendo. Eita Deus. Davi. E aí, Davi, você quer cair na mão dos homens ou na mão de Deus? Davi diz assim: Senhor, se os homens me pegar, o sacode é grande. Triste de mim, meio mundo de peia. E olha lá se eu ficar vivo. Estou conjecturando. Mas se eu cair nas tuas mãos e eu reconhecer meu pecado, o Senhor vai me perdoar, porque o Senhor é um Deus cheio de misericórdia. Amém, irmãos? Então, irmãos, não é sobre destino, por favor. Deixa o gato preto passar. Ele não tem culpa de nada. Por favor, não tenham mais medo de passar debaixo de uma escada. Superstição, isso tudo é gnosticismo. Por favor, não fique mais ouvindo uma rádio, não vou falar o nome, mas aí fique esperando o horóscopo. Deixa eu falar uma coisa para você: abra a Bíblia e escute Deus falando com você.
Foi Ele que criou as estrelas, foi Ele que criou a lua, foi Ele que criou tudo que existe. E você tem a palavra dEle em suas mãos. Isso é tão sério, porque você vai ler os profetas, tanto Jeremias como Isaías. A maioria dos profetas, eles refutam essas pessoas que estavam trazendo para dentro de Jerusalém essas adivinhações. Você vai ver que quando o profeta Jeremias, ele tem sonhos com o que vai acontecer lá, que Deus vai vir para castigar o povo, levar para a Babilônia, chegam os falsos profetas lá, o Gnoja, as pessoas que se diziam ser de Deus, chegam lá dizendo: não vai acontecer nada que esse profeta falou, não vai. Por quê? Porque eles acreditavam que era o destino. E o profeta está dizendo: vocês fizeram coisa errada, Deus vai vir com a chibata para cima de vocês. Vocês fizeram coisas que não devem, vocês vão colher maldição. Mas Deus é um Deus misericordioso, porque esse mesmo Deus que lança a pancada por causa do erro foi o mesmo Deus que diz, o mesmo Deus que falou: buscai-me-ei e me acharei, quando vocês me buscar de todo o coração. O mesmo Deus está dizendo: me busca todo o coração, que eu vou ser deixar achado por vós. Domingo que vem, se Deus permitir, eu vou entrar sobre as bênçãos e as maldições, que também é uma escolha. É uma escolha que as pessoas fazem, e essa escolha ela pesa tanto, que enquanto Cristo não entra na vida da pessoa, para que ela volte para o propósito do qual Deus a criou, essa maldição ela vai passando por famílias, vai passando por maldição, é chamado maldição hereditária. Por isso, quando a gente ora aqui para alguém que entregou a vida a Jesus Cristo, nós repreendemos logo: cai por terra agora toda maldição hereditária, que são coisas justamente que está escrito, que vem junto com as pessoas. Mas repita comigo: quem está em Cristo, a maldição cai por terra. Amém, irmãos? Então repita comigo: não é o destino, é as escolhas. Aí eu já faço uma pergunta para você: qual escolha você tem feito? Você tem buscado honrar a Deus com a sua vida? Não porque você é um robô, mas porque Ele te criou com emoções. Você pode decidir hoje. E para a gente fechar esse momento, para a gente louvar o Senhor, eu queria colocar Josué capítulo 24, versículo 15 em diante. Mas a gente vai continuar semana que vem. Coloca para a gente Josué capítulo